Biancão S8, esse é aquele que vai ter motorização dual de V8, motor central, enfim. Vamos lá para algumas atualizações aqui para vocês. Parece, olhando assim, parece que o projeto está parado. Esse, na verdade, é um trabalho muito grande de bastidores de extrema importância. O projeto começa aqui, na verdade, começa no computador, no projeto em si. Depois vem para cá, para daí daqui, para aquela etapa lá, que é a etapa mais a parte de montagem. O que nós fizemos hoje aqui? Só para vocês terem uma ideia, hoje foram 16 horas de computador puro. O quê? Conferência de peças, elaboração de mais algumas coisinhas, e para que a gente tenha certeza de que tudo isso que está sendo feito, ou a quase certeza que a gente mitigue todos os erros, digamos assim, possíveis defeitos que possam acontecer e falhas, essa é a fase da gente pegar. Então, todas as medidas conferidas, algumas peças a mais vieram já do trabalho de corte, umas do torno, isso aqui tudo reunido, isso aqui deve ter um quarto da suspensão ali, do conjunto inteiro de suspensão, e olhe já quanta peça tem. Então, para você ter uma ideia, uma peça dessa aqui, por exemplo, então tem o trabalho do projeto, depois o projeto vai para a escolha do material, que é muito importante. Escolha do material, parte de corte laser, parte de dobra, parte de furação cônica, parte de buchas, como a parte de pivô aqui, terminais, esse cônico aqui é importante, tem que fazer de forma exata, para ele conseguir fazer o assentamento ok. Então, essa parte aqui de bastidor é a parte extremamente importante, que depois vai te definir se o teu projeto vai ficar bom ou não. Outra coisa interessante também, já definimos algumas coisas, algumas peças que estão na rua, parte de regulagem de cambagem, coisas desse tipo, os pentes, né, para fazer essa regulagem fina, também já estão todas vindo, conferimos de novo hoje toda a parte de números, digamos assim, material que nós vamos usar, enfim. Então é isso, então se trabalha muito aqui para depois a gente vai para lá de uma forma mais assertiva. Então parece que o projeto está meio parado, isso aqui demanda um certo tempo. Isso aqui tudo resolvido, tudo pré-montado, levamos para lá, fizemos a montagem, conferida, aí é a última conferência, aí é montar de forma definitiva, fazer os testes, depois desmonta tudo, pinta e remonta de novo. Então é isso aqui é mais uma etapa desse grande projeto, e assim conforme as coisas aqui forem chegando, nós vamos atualizando vocês, e nada aqui fica parado, as coisas vão indo no seu devido tempo e na sua devida qualidade, certo? É isso aí. Então vamos falar aqui, bastante recheio para pouco glacê, ou achar o equilíbrio disso aí. Aproveitando essa analogia aí, só que vamos falar de carro. Então aqui está o que vai por baixo do carro, que pouca gente vê e que não é muito divulgado, né? Nós levantamos aí essa questão na parte do projeto da Puma, que se discutia muito a parte estética, né? E não os porquês de talvez alguma coisa estar de um jeito e outra coisa estar de outro jeito, ou entrada assim, ou mais embaixo, ou mais em cima. Claro que se você conseguir achar o equilíbrio entre as duas coisas é o ponto máximo, né? É o ideal. Porém, a gente prima primeiro pela parte funcional da coisa, de segurança e funcional, e por que não performance, e depois o que vem em cima ali, a gente consegue dar uma certa harmonizada aí, e correlacionar tudo isso para que fique um carro bem bacana. Então vamos lá, pushroad traseiro, pushroad dianteiro, chassi praticamente terminamos a parte toda de suspensão, caixa de direção, coluna de direção, já estão apontados aí relativamente no lugar onde vão ficar. Agora o próximo passo é levar a bolha, trazer a bolha para cima, vamos acertar a parte toda de paralama, dos 4 paralamas, front lip, entrada de ar dianteiro, saída de ar traseiro, né, e saída de ar também do radiador, do próprio radiador. Então, acertando tudo isso depois na fibra, tiramos a carroceria de cima, terminamos o chassi, parte de assoalho, porta-fogo, suporte de radiador, bateria e algumas coisas a mais aí que virão. Então isso aí, é tão belo olhar o chassi no nosso ponto de vista, quanto olhar ele com a carroceria em cima. Aí demonstra todo o trabalho, toda a satisfação do trabalho bem feito, bem realizado e principalmente funcional. Então é assim que a gente começa um carro, não ao contrário, começando pela carroceria. Certo? Então isso aqui que predomina e vai determinar o quanto que a minha carroceria vai ter uma entradinha de ar, uma saidinha de ar, mais baixa, mais alta, caixas de roda, enfim, e outras questões a mais aí. Certinho? Então assim, vamos agora concluir essas etapas aí, para depois voltar para a mesa, terminar algumas coisas como assoalho, enfim, corta-fogo aí, e deixar tudo de uma forma esplêndida. Lembrando não que a parte estética não seja importante, claro que é, mas o ideal é você conciliar ambos ali, né? Até porque também se você vê um bolo muito bagunçado ali, você não vai ter apetite para comê-lo.
Então a ideia é achar essa harmonia entre as duas coisas, mas isso não quer dizer que isso aqui não seja mais importante e mais relevante. Fechou? Valeu, abraço. Bianco S8, a que pé está, o que estamos fazendo ou não estamos fazendo, então vamos partir direto aqui ao que interessa. Parte de suspensão já toda pronta, já pintamos, demos lá aí um preto fosco vinílico, é uma cor que ela, além de dar cor, ela protege contra as intempéries, contra a própria corrosão, enfim. É um Ash Prime, né? Tem a mesma função aí do Ash Prime, porém esse tem essa tonalidade escura e o Ash Prime fica aquela cor de água suja e aqui fica uma coisa mais bonita, digamos assim, um acabamento melhor. Então é isso, montantes prontos, triângulos de suspensão todos prontos, pentes de calibre, ali já estão os pivôs, alguns links. Esse aqui, casualmente, aqui é o link do vai fazer a convergência e divergência traseira, né? Então, rosca esquerda, rosca direita, que é só um detalhe, tá? Aqui os braços já estão todos prontos. A parte de motor aqui, esse é o nosso Velibon V8, 4.2, 30 válvulas. Estamos fazendo uma revisão básica nele, porque esse motor já chegou para a gente funcionando em perfeito estado. Estamos fazendo a revisão então, na parte de troca de óleo, filtros, velas, cabo de vela, tiramos o cárter, tampas de válvula, coletor de admissão. Aqui vão ter que fabricar um novo volante. Esse motor ele vinha com câmbio automático, então agora vai vir com câmbio mecânico. E esse câmbio mecânico ele exige o quê? Que a gente faça um volante monomass, junto com uma embreagem nova, platô e tudo e tal, para funcionar o conjunto no motor ali no nosso belo chassi. E por falar em câmbio, nosso câmbiozão está aqui, é um câmbio mecânico 5 marchas do Passat alemão. Você vai acopla ali sem problema algum naquele motor, sem flange, sem nada, é plug and play. Bobinas vão trocar pelas vermelhas, vamos fazer só um detalhe, daqui a pouco eu explico em relação à cor, aquelas bobinas vermelhas, essas mais antigas nós vamos trocar, lembrando que o sistema de gerenciamento eletrônico será uma Filtec, filtro aqui o cárter, aqui a flauta, os bicos também serão novos, enfim, toda essa parte periférica que pode dar problema, esses detalhes mangueiras, abraçadeiras, essa revisão de óleo, filtro, faremos tudo. Continuando aqui, ó, parte de suspensão ainda, alguns links, alguns braços, apoio de suspensão traseira, isso tudo vai nada mais nada menos que o nosso glorioso chassi, que também já está pintado, já pronto para receber toda a parte de suspensão. A tinta não é nada de muito especial, a mesma que nós pintamos todos os triângulos ali, uma opção nessa cor e com a propriedade característica que eu já acabei de comentar. Montantes de roda traseiro, dianteiro, discos, caixas de direção. E aqui um detalhe muito interessante, já dando um spoiler. Qual será a cor desse carro? Então a cor desse carro será esse grafite, esse cinza escuro, como queiram, enfim. E optamos somente de pintar o coletor de admissão, só e somente o coletor de admissão de dourado. É um dourado acetinado, tá? Aqui ainda está o brilho, tá assim porque a tinta está um pouco fresca, não está bem curado. E ele vai começar a fechar esse brilho, né? E tem a incidência da luz aqui também, que está direto em cima do nosso estimado coletor. Então, feito isso, a combinação de grafite com esse dourado, que nada menos combina com o acetinado das rodas aí, essa é a nossa ideia, né? A roda lá está um pouco mais fechada, como eu falei, tem aquela jogadinha de luzes, então aqui está um pouco mais a sombra, aqui está um pouco mais em cima da luz e dá uma aparência de uma cor mais clara e um reflexo a mais, pois o verniz não deu sua cura, não fechou totalmente. Certinho? Então o que acontece agora? Muito papo. Então vamos começar a remontar tudo isso aqui, remontar motor, toda a parte de suspensão, toda a parte de câmbio e depois a parte de carroceria está sendo feita lá fora, um outro trabalho, nós unirmos isso aí tudo e ver o que vai acontecer, o que vai dar, vai ficar um carro esplêndido, acredita em mim, um carro muito bom de guiar, uma suspensão já com um conceito um pouco mais avançado e é isso, senhoras e senhores, até mais, abraço!
é isso aí, gente. Mais um projeto finalizado. Para quem nos acompanhou aí no último mês, praticamente, até um pouco mais, viram o quanto que foi de acerto nesse carro para deixar ele na condição que está hoje, seja de parte dinâmica, de suspensão, de geometria, parte de elétrica, ar-condicionado, parte de injeção, para que tudo isso funcione da melhor forma e traga, por que não, um certo desempenho e principalmente uma confiabilidade para que você ande com o carro de forma segura e não tenha problema. É um sonho isso aqui que está sendo realizado, obviamente, a gente realizou, né? Faz parte do sonho do cliente. Espero que vocês também tenham gostado muito do que foi desenvolvido por esse carro, lembrando sempre que cada gosto é individual, então esse carro é exclusivo, não vai ter outro igual esse carro, enfim, não há a mínima pretensão de fazer isso aqui. Algumas características do carro são de gosto pessoal, cor, tal, então é por isso que eu sempre friso isso aí, né? Às vezes chega alguém com uma ideia daqui, uma ideia dali, mas como eu falo, cada um vai ter um gosto, cada um vai gostar de uma cor, de um jogo de roda, e aquilo que a gente sempre coloca aqui, não interferindo na parte de segurança do carro e nessa parte aí de desempenho, não tem problema de eu deixar um aerofólio desse branco ou de outra cor. Claro que a gente tem uns limites assim, né? Óbvio, né? Para também não virar um carro alegórico, que não é o objetivo. Mas praticamente um pouquinho mais de 2 anos de trabalho, para vocês terem ideia, para desenvolver esse carro de ponta a ponta aí, e viram o trabalho que é depois acertar, mesmo você projetando e estudando e já tendo um know-how, você vê a trabalheira que dá um carro desse, o que tem que rodar depois para conseguir dar chão no carro e deixar todo o sistema balanceado, freio para que não puxe freio, em várias condições de curva, subida, descida, temperatura, de todos os componentes aí, enfim, e para que nada fadigue assim. E já por falar em viagem, claro que eu vou levar esse carro rodando, esse carro, para vocês terem ideia, vai para outro estado, rodar em torno de uns 700 km de estrada aí, para entregar o carro ao feliz proprietário. Então é isso, confiar na máquina. Juízo, esse carro não é um carro para emocionado, mas o carro está muito bom, acredita em mim, espetacular. É isso aí, abraço.